Olá, seja muito bem-vindo ao Alesp Cidadania. No programa de hoje falaremos sobre a presença feminina no mercado de trabalho. Desafios, conquistas, carreira, desenvolvimento profissional. Para falar sobre esse assunto, recebemos Carla Delia, especialista em Business English e LinkedIn, Top Voice. Carla, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Conversaremos também com a especialista em comunicação organizacional, Letícia Riente. Letícia, seja muito bem-vinda também. Obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Começando com você, Carla, o que é o Business English? É o inglês para negócios, para negociações de trabalho? Como é que funciona? O Business English é o inglês para quem precisa utilizá-lo no mercado de trabalho. E hoje em dia a gente está falando de muitas pessoas. Então não é somente para alguém que está buscando um cargo de gerência ou diretoria. Desde o estágio, por exemplo, o inglês faz parte do dia a dia profissional. Eu tenho a impressão, eu vejo muito o LinkedIn, me comunico bastante por lá, que algumas empresas não estão exagerando um pouquinho no inglês, porque às vezes o cargo não tem nada a ver com o inglês e eles colocam o cargo inteiro em inglês. É uma realidade hoje? Existe sim um exagero e uma bandeira que eu defendo muito é que as empresas entendam que elas podem contratar com mais facilidade, sem colocar esse limite da pessoa precisar ser fluente, contratar pessoas competentes e investir nelas para que elas possam se desenvolver enquanto elas estão trabalhando. Ainda tem empresas que investem num curso de inglês para funcionários para um nível médio ou não, só em cargos de diretoria? Olha, tem algumas empresas que investem sim. Você vai ver empresas grandes, por exemplo, que vão ter campanhas que eles fazem para poder tornar os seus funcionários fluentes. Valoriza-se dessa maneira o funcionário que está lá dentro, né? Com certeza, e cria uma fidelidade, né? Porque o funcionário se sente valorizado. E a sua parte é organização, é isso? Organizar o currículo, organizar a carreira, fazer uma nova programação para o futuro. Como funciona o seu trabalho? A gente, enfim, nessa área de comunicação, que é a minha área, não tem como, já conectando aí com o assunto da Carla, não tem como fugir do inglês mesmo. Então, a gente sempre tenta ter isso como um objetivo para desenvolver no funcionário. Então, isso que a Carla comentou de ser algo, não ser um pré-requisito, mas ser um pós, eu acho que faz total diferença, porque você desenvolve não só o funcionário, mas você também desenvolve a empresa como um todo. E aí isso resulta em várias outras coisas. Então, desde a retenção de talentos até a própria fidelização de quem está dentro da empresa. Então, isso acaba fazendo total diferença. Os brasileiros ou as brasileiras, como é o nosso caso aqui, as mulheres empreendedoras, as mulheres que estão no mercado de trabalho, falam inglês? Os brasileiros estão falando inglês? Eles estão investindo no inglês, eles querem aprender a língua inglesa. Hoje em dia, por exemplo, cerca de 70% dos meus alunos são mulheres. Então, você vê que a mulher está indo atrás de qualificação. A gente precisa entender que, em muitos momentos, o que dificulta o avanço para a mulher em si é a quantidade de atividades e atribuições que ela tem no dia a dia. A atribuição profissional, o cuidado também da casa e outras coisas que acabam ficando sobre os ombros da mulher muitas vezes. Aí ela precisa, além disso, se dedicar ao inglês. Então, essa é uma dificuldade que elas às vezes passam. Nós, né? Passamos. Ou seja, jornadas duplas e triplas, né? Porque a casa é o cuidado pessoal, é a academia, é a estética, é a carreira, são os filhos, é tudo junto. Como organizar isso? Como organizar isso? Eu acho que é a pergunta de R$1 milhão aí, porque cada vez mais, eu acho que isso todo mundo sente que a gente tem menos tempo para fazer mais coisas o tempo inteiro. Então, é um desafio mesmo. Mas o que a gente tem conversado bastante é sobre a constância, né? A Carla fala muito sobre isso, de que nem que for uma horinha, meia horinha todos os dias, já dá para você avançar e ir entendendo, tendo vocabulário. Acho que a Carla consegue falar melhor do que eu, mas assim, e aprendendo mesmo. É um processo de aprendizagem, só que precisa ter a dedicação. Então, é uma pergunta difícil de ser respondida, mas acho que o segredo pode estar na constância, no pouquinho ali todos os dias.
E uma hora você coisa, chega, né? se eu puder complementar Claro. também, que eu acho que ajuda bastante, é o fato da educação à distância, da educação online existir e estar aqui em peso, e isso pode facilitar a vida da pessoa. Com certeza. Então, ela consegue estudar em qualquer lugar que ela esteja, ela não precisa enfrentar um trânsito a mais na vida dela, que a gente sabe. Quem mora em São Paulo, por exemplo, um trânsito de 40 minutos é bom. Então, imagina você vai para uma aula de inglês, 40 minutos para chegar, 1 hora para fazer a aula, 40 minutos para voltar, se você der sorte. Então, quando você tem o online, você consegue deixar o teu dia mais produtivo. E para a mulher que tem muitas atribuições, isso pode ser muito vantajoso. Você citou a dedicação. As empresas valorizam essa dedicação, esse funcionário que se dedica às aulas de inglês, se dedica a se qualificar cada vez mais? Com certeza, assim, você vê casos de pessoas que são promovidas porque conseguiram desenvolver o inglês. Pessoas que, de repente, conquistam até uma vaga na mesma empresa, mas numa subsidiária de um outro país, porque sabem. E uma coisa muito curiosa é que, às vezes, a pessoa ideal para aquela vaga, que é uma pessoa mais sênior, por exemplo, ela não sabe a língua inglesa, às vezes uma pessoa mais júnior acaba pegando aquele cargo porque o inglês é fundamental. Então, sim, faz muita diferença e as empresas sabem disso. Hoje em dia, com a globalização, todo mundo tem que falar uma outra língua, né? E a língua principal é o inglês, não adianta, né? Exato. Inglês depois, de repente, um espanhol, talvez. Sim, com certeza. Eu falo que o inglês é a primeira coisa que você precisa, que você deve desenvolver, porque ele é a língua dos negócios, é a língua internacional do trabalho. Mas existem vários outros idiomas aí para aprender. Isso que a Carla comentou sobre a questão da promoção e tudo mais, eu sou prova viva disso, porque eu já tinha o inglês, e aí acaba que a gente perde a fluência, o hábito, né? A conversação. Não tem jeito. E aí eu precisei retomar isso. E aí voltei a me dedicar ali um pouquinho todos os dias para tentar retomar. E aí tive uma prova de fogo em um evento onde só tinha a galera falando inglês, deu tudo certo e logo depois eu fui promovida. Então, tem empresa que olha assim e aí a gente vê o quanto isso faz diferença, porque a gente está falando de oportunidade profissional, de crescimento, de carreira, e a gente sabe o quanto isso pode se tornar tudo muito maior, né? E é muito difícil quando você está numa situação de trabalho, você não consegue conversar com as pessoas. Você acha que fecha muitas portas por não conseguir se comunicar, né? Sim, eu acho que é muito difícil, porque a gente se pega ali em uma saia justa, digamos assim, mas outra coisa que a Carla também fala muito, eu acho que é a importância de se comunicar com clareza. Eu não preciso saber 1 milhão de palavras em inglês para que eu consiga me comunicar com você de forma clara. Eu acho que eu tenho que ser objetiva e aí conseguir transmitir isso da maneira mais eficaz possível. É que às vezes a gente se cobra muito. Exato. Meu Deus, eu tenho que falar exatamente desse jeito, minha pronúncia está errada. Enfim, então eu acho que se a gente tivesse um pouquinho menos de cobrança com o nosso próprio inglês, as coisas seriam diferentes, seriam mais leves. E eu acho que o que acontece é justamente isso. Eu estou falando uma língua estrangeira e num ambiente profissional. Então, a sensação de estar sendo avaliado é muito grande. Mas, quando você olha para as empresas mais globalizadas, o que acontece é o seguinte: na realidade, elas estão acostumadas com uma diversidade enorme de falantes da língua inglesa. Se a gente parar para pensar que são cerca de 50 países em que a língua inglesa é a língua nativa ou oficial, e você coloca aí nessa conta, teve um estudo de David Crystal, de 2008, em que ele traz para a gente que para cada falante nativo de língua inglesa, existem cerca de 4 não nativos. Então, imagina que somos nós, né? Imagina a diversidade que você vai encontrar. Esse peso do perfeccionismo, ele acaba travando, sendo que você vai falar e você tem aquela oportunidade do interlocutor entender ou não. E se ele não entendeu, que seja um diálogo. E as pessoas sabem, quando a gente está falando inglês no trabalho, você precisa se articular para conseguir entender o outro. Tem uma impressão, talvez seja só uma impressão, mas que o brasileiro, como ele é muito dedicado, ele se cobra muito, ele tem um nível de inglês quando ele aprende muito bom e é muito fácil entender um brasileiro falando inglês lá fora. Quando comparado com um indiano, um chinês, uma pessoa que tem um sotaque muito forte, até um italiano, o inglês do brasileiro é muito claro, ele é muito limpo, né? É uma impressão ou isso é uma realidade? A gente tem a tendência a entender o brasileiro melhor, porque a gente vem
tem a mesma língua nativa, então qualquer diferençazinha de som é familiar para nós. Mais uma coisa, um ponto que você falou que é importante, eu acho que o brasileiro deixa para falar inglês só quando ele acha que está perfeito. Talvez por isso. E você vai ver em outras culturas que eles sabem da necessidade da comunicação e que falar com sotaque não é problema. O sotaque é a tua marca cultural ali, a tua história, a tua origem. Eu brinco que só fala com sotaque quem sabe mais de um idioma. Então, esse a realidade, é um ativo seu. É você sendo bilíngue e trazendo a tua cultura. Eu gostaria que nós, brasileiros, botássemos o nosso sotaque para jogo e falássemos mais, mesmo não achando que está perfeito, porque a gente ia ver que a comunicação ia acontecer. E sempre tem espaço para melhorar, né? Para se aprimorar, enfim, aprender mais. E quanto mais você pratica, melhor fica o seu inglês. Exatamente, exatamente. Como está o mercado de trabalho para as mulheres, que é o nosso tema aqui de hoje? As mulheres estão sendo mais empregadas, mais bem empregadas? Existem mais mulheres em cargos de chefia? Como é que está essa relação de trabalho? Existem algumas questões aqui, né? Eu acho que a primeira delas é as mulheres esperam estar muito prontas ou às vezes até mais qualificadas do que o necessário para se candidatar a uma vaga. E isso é uma coisa que eu trago muito no LinkedIn, quer dizer que você precisa ter aquela aderência à vaga de 70% a 80% para você se candidatar e ter uma boa chance de ser contratado. A empresa e o recrutador sabem que existe uma curva de aprendizado. Quando você é contratado, você vai aprender coisas novas. E o que eu sinto é que a mulher ela acaba sendo um pouco mais perfeccionista e querendo se qualificar a mais para uma vaga que não ia pedir tudo aquilo dela. Então, o que eu recomendo que as minhas alunas, mulheres, façam é, mesmo que você não tenha certeza que você está ali 100% ok para aquela vaga, experimenta se candidatar. Se você tem ali algo a oferecer para a empresa, experimente fazer isso. E essa insegurança, em algumas situações, ela acaba ficando bastante em evidência, porque na minha experiência, quando a gente entrevista algumas pessoas para uma vaga, enfim, os homens, em sua maioria ali, eles se mostram mais confiantes quando falam, quando comentam sobre suas experiências anteriores, seus objetivos de vida. E aí as mulheres, o que a gente sente é que elas se acanham um pouquinho mais. Não todas, claro, a gente não está generalizando. Sim. Mas aí quando a gente para comparar, a gente vê que tem um certo freio quando alguma dessas mulheres estão ali em uma entrevista, porque isso é a insegurança, acha que não está pronta o suficiente. Mas aí eu volto na questão da gente ter que arriscar. Eu acho que a própria questão do inglês, se a gente esperar para falar tudo certinho, a gente não vai falar. É só praticando, que era o que a gente estava comentando. E aí a vaga é isso, às vezes. Muitas empresas querem ensinar. E aí precisam de pessoas que estejam dispostas a isso. São outras características que eles levam em consideração, né? Não só a qualificação para aquele cargo específico, para aquela atividade. O que as empresas hoje levam em consideração para uma boa contratação? O que é um funcionário que eles consideram o ideal? Eu imagino que é o funcionário que ele tem, assim, as qualidades técnicas necessárias ou próximas dela, mas é uma pessoa que consegue, de fato, contribuir para aquela empresa. É isso que a empresa quer. Se na hora da entrevista de emprego você conseguir se vender e mostrar que você dá conta do recado, você é um ótimo candidato para aquela vaga. E conectando isso com o que a Letícia disse, isso requer um pouco de assertividade. É por isso que mesmo na hora da pessoa estudar inglês, a gente às vezes pensa na língua inglesa como, é verbo, vocabulário, mas a gente está falando de comunicação. E no inglês para o trabalho, a gente tem que treinar também a assertividade na fala, a objetividade, a clareza. Isso vai ajudar uma pessoa, por exemplo, a passar numa entrevista de emprego, mesmo que ela cometa um deslize ali. Então, as empresas querem entender que você dá conta daquele trabalho e consegue trazer alguma coisa interessante para ela. E não é uma avaliação do inglês, é uma avaliação da pessoa. Então, assim, se ela cometeu um erro, o que é muito comum, que a gente inclusive comete até em português, exato, não vai ser um impeditivo para ela entrar nesse cargo. As mulheres, existem estudos que mostram que as mulheres estudam mais.
se dedicam mais, fazem mais pós-graduação. E por que ainda existe esse desequilíbrio no mercado de trabalho, mais homens em cargos de chefia do que mulheres? Eu acho que acaba sendo algo bastante cultural, porque é isso. Primeiro, a mulher ela tem que se empoderar. Eu acho que é a palavra aí que a gente tem falado muito. Então tem que começar daí. Nós temos que acreditar em nós mesmas. E aí depois é todo uma reconstrução mesmo. Sim. Eu acredito dessa forma. Então é muito mais do que uma discussão mais simples aqui em relação a cargos num geral. Eu acho que é uma reconstrução muito maior. E eu imagino que é muito importante que as empresas façam, de fato, ações afirmativas para poder ter mulheres em cargos de liderança. Já existem inúmeros estudos que mostram que ter essa diversidade ajuda a empresa não só a mostrar para os outros que ele tem ali um equilíbrio de gênero, mas também nos resultados. Se a gente pensa numa empresa que vende algo ou vende um serviço, esse algo ou esse serviço é vendido para quem? Então, às vezes, você tem uma empresa de cosméticos, por exemplo, que massivamente vende para o público feminino, dirigida 100% por homens. Então, a gente tem que entender que esse quadro de direção tem que representar a população que vai consumir aquele produto. Então, eu acho que essa diferença ainda na contratação vem muito desse machismo estrutural que a gente está lutando para poder, aos poucos, superá-lo. Mas a empresa tem essa importância grande de intervir em relação à diversidade e, sim, abrir vagas para mulheres. Existem exemplos de empresas dirigidas por mulheres que têm um sucesso astronômico por conta desse ponto de vista, né? Dessa sensibilidade que as mulheres têm muito maior do que os homens. Os homens são mais práticos e as mulheres pensam em várias coisas ao mesmo tempo. É uma realidade, né? Sim, e eu acho que é muito mais sobre a diversidade mesmo, sabe? É ter uma pessoa que pensa de uma forma, outra pessoa que pensa de outra. As duas juntas vão conseguir ter ideias muito melhores do que se eu tiver só pessoas que pensam igual. Eu acho que isso acaba entrando muito também no que a gente estava falando agora há pouco, sobre o que a empresa procura quando ela contrata. A gente falou da questão técnica, mas também tem muita questão das soft skills que a galera está comentando hoje em dia, que é justamente essas habilidades que vão muito além da habilidade técnica, mas que levam em conta o comportamental, a própria habilidade ou vontade de aprender. Enfim, com a inteligência artificial hoje em dia, a gente tem várias questões relacionadas a postos de trabalho, como eles vão ficar, enfim. Então, essa vontade de aprender entra nessa questão das soft skills. Então, eu acho que isso das ideias que a Carla comentou, de duas pessoas com visões diferentes vindo complementar uma a outra, acaba entrando também nas soft skills, que é algo que as empresas também têm procurado e valorizado cada vez mais. Eu tenho visto anúncios, inclusive, de empresas que preferem pessoas menos qualificadas, mas que tenham as características que combinam melhor com aquela empresa, do que pessoas super qualificadas que não conseguem lidar com os outros, né? A convivência no dia a dia de trabalho é muito mais importante do que essa aptidão, essa habilidade. O aspecto técnico, ele tende a ser mais fácil de ser ensinado. E o aspecto interpessoal vai levar um pouco mais de tempo. Então, para a empresa pegar uma pessoa que tem ali um bom comando de comunicação, mas que precisa ainda desenvolver o conhecimento sobre o software X, vale mais a pena financeiramente, em questão de tempo, de agilidade. Ela consegue treinar aquela pessoa em 2, 3 meses. Mas para desenvolver o interpessoal, ela vai precisar de mais tempo. Aí tem que ter uma terapia junto, né? Tem que ter um monte de coisa junto, porque não adianta. Com certeza. Porque às vezes a pessoa tem um currículo muito bom, e aí se acha, às vezes, acima das outras, e aí fica muito complicado, né? Mesmo estando num cargo de chefia, acho que precisa ter uma conversa franca. Com certeza. E se é um cargo mais técnico, não adianta ela saber tudo, sendo que amanhã pode vir um software novo e aí mudar tudo isso. Então, a questão do aprendizado começa no relacionamento que você tem também com a sua equipe. Olha, vamos ter que aprender algo novo, porque estamos com uma lacuna aqui, um exemplo. E aí, como que essa pessoa vai se desenvolver numa situação dessa? Exato. Tem que se atualizar constantemente, acompanhar as novas tendências, as inteligências artificiais que surgem. Qual característica, na opinião de vocês, é fundamental para uma mulher que almeja um cargo específico?
A parte técnica precisa ser desenvolvida, mas o que eu vejo que é muito importante é você, de fato, ler as vagas e se alinhar ao que as empresas estão pedindo. Não só pensar, eu preciso de mais um diploma, eu preciso de mais um idioma. É entender o que o mercado está pedindo e fazer aquilo que eu comentei. 70% está batendo com o que as vagas estão pedindo, experimenta se candidatar. Porque muita coisa você descobre conforme você vai participando de processos seletivos. Às vezes a gente idealiza muito o que a empresa quer da gente. Mas a gente tem que entender que a recrutadora ou o recrutador, ele é um profissional, mas ele é uma pessoa também. Então eu vou estar lá conversando com ela ou com ele e vai acontecer daquela pessoa se interessar pelo que eu estou falando, empatizar com o que eu estou dizendo. A gente tem que entender que não tem uma fórmula mágica e que você precisa passar pelos processos para entender melhor como funciona. Eu acho que um ponto a ser complementado também é a questão do interesse e da própria comunicação dessa pessoa durante uma entrevista. Primeiro você tem que mostrar o interesse, você já mostrou, se você chegou na entrevista, você já mostrou interesse ali, enviando um currículo, enfim. Mas uma coisa que a gente leva muito em conta eu recebi um currículo e não tem nenhuma mensagem no corpo desse e-mail. Não tem nada, não deu um oi para o recrutador, uma introdução enfim. mínima. Exato. Acho que o interesse também começa daí, porque você se mostra, você se vende melhor. E aí, numa entrevista, a comunicação também faz todo sentido. Poxa, você sabe que você vai para uma entrevista naquela empresa, você não vai levar uma pergunta sobre aquela empresa, porque os recrutadores dão esse espaço. Olha, você quer fazer alguma pergunta sobre isso? Então, acho que o interesse e a comunicação ali, unindo os dois, acho que já é meio caminho andado. E várias outras coisas que você me fez lembrar também, que o processo seletivo ele começa muito antes do que a gente imagina. Hoje em dia, quando a gente pensa em rede social, você está ali, por exemplo, no LinkedIn, construindo uma reputação. Você está construindo conexões. Então, quando você se candidata a uma vaga, quer queira ou quer não queira, o recrutador vai dar uma olhadinha ali no seu perfil do LinkedIn. Ele vai ver com quem você é conectado. Então, o sucesso do teu processo seletivo começa muito antes. E alguns detalhes são muito importantes também, né? Responder o e-mail, pontualidade. Quando a gente pensa em vagas que, de repente, são no Brasil, mas você vai ser entrevistado por pessoas, às vezes, de outros países. Então, você vai fazer uma videoconferência. Então, pequenos cuidados de ter um fone de ouvido, de estar num lugar silencioso, de testar o software antes de entrar ali na call, são detalhes que você já consegue mostrar qual que que tipo de profissional que você é, se a pessoa pode confiar em você. Então, todos esses pontos já são fundamentais. Qual a importância hoje do LinkedIn no mercado de trabalho? Eu vejo que as empresas usam muito, postam muito, a movimentação ali é muito intensa. Elas levam mesmo em consideração aquele perfil daquela pessoa do LinkedIn? Elas levam em consideração não só o perfil da pessoa, mas as conexões e o que a pessoa traz ali, porque não deixa de mostrar o que ela acredita como profissional. Então, eu digo que hoje em dia, ter um LinkedIn, um comentário que eu recebo muito é assim, nossa, mas eu vou ter mais uma rede social. Então, se você tiver que escolher, tenha o LinkedIn, porque com ele você consegue construir essa rede que vai ser importante mais para frente. Ele é muito específico, né? É uma rede social, só que de trabalho, mais séria, não tem coisas jogadas ao léu, vídeos que não fazem sentido. Ele é bem focado, né, no mercado de trabalho. Na hora da entrevista, vocês estão me ver uma coisa à mente. As pessoas mais jovens que estão no primeiro emprego, que muitas vezes eles exigem experiência que a pessoa não tem nem de vida. Como fazer? Como se destacar numa entrevista de emprego quando você é mais jovem? As experiências na faculdade, elas sempre contam muito. Eu acho que quando a gente recebe um currículo e você vê que não tem nenhuma experiência mesmo prévia, mas tem alguns trabalhos desenvolvidos na faculdade, algum trabalho voluntário, algum trabalho no comércio da família, algo nesse sentido, pode não ser uma atividade remunerada, pode não ser algo oficial, mas ela faz total diferença para o currículo, porque a gente consegue ver no que aquela pessoa já atuou, um pouquinho do que ela conhece, e além disso também, essas outras experiências, eu acho que tem uma coisa
que é bem legal, que mostra também o interesse e, claro, ajuda também na parte técnica, quando esse candidato do primeiro emprego, ele vai atrás de cursos complementares. Sim. Então, a gente tem um monte de plataformas aí que oferecem cursos em áreas específicas, em áreas mais gerais, como é o caso do inglês, que, enfim, serve para todas as áreas hoje em dia. Gratuitos, pagos, online, presencial, enfim, são uma infinidade aí de capacitações e de formações complementares. E para o primeiro emprego, isso com certeza pode influenciar de forma bastante positiva, porque se a gente se depara com um currículo que tem ali cursos complementares, tem uma experiência gerenciando o Instagram da loja do pai, alguma coisa assim, já traz um diferencial e a gente já consegue ter uma base para avaliação, além, claro, da entrevista, da conversa ali, que é com certeza decisivo. Complementando o que você disse, Lê, quando a gente olha para a nossa carreira, por mais que ela seja inexistente, mas olha para a gente em termos de competências, independente do ponto de vida, do ponto na tua carreira que você está naquele momento, você consegue falar sobre você. Então, isso serve não só para quem tem pouca experiência, mas para quem quer fazer uma transição de carreira. Se eu quero fazer uma transição de carreira, por exemplo, para tecnologia, que é algo que tem acontecido muito, o que eu posso contribuir se eu não trabalhava com tecnologia antes? Essa minha experiência vale de alguma coisa? Vale, porque você desenvolveu competência ali. A competência de liderar uma equipe, de se comunicar com objetividade, de conseguir ajudar o teu colega e conseguir agregar para a empresa, de trazer resultado. A pessoa também que não está inserida ali, ela fez tudo isso na faculdade, por exemplo. Nos trabalhos em grupo que ela fez com os colegas, e muitas faculdades elas trazem projetos profissionais mesmo para que as pessoas possam desenvolver, que também ajuda muito. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre transição de carreira. Esse tema é ótimo. Bom. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta nesse Alesp Cidadania, falando sobre desenvolvimento profissional, transição de carreira e falando sobre esses temas com Carla Delia, especialista em Business English e LinkedIn. E falaremos também com a jornalista especialista em comunicação organizacional, Letícia Riente. Meninas, transição de carreira, às vezes é complicado mudar totalmente de área numa determinada idade, onde já se tem filhos, responsabilidades, contas, financiamento de casa. Como fazer uma transição mais tranquila, mais leve? Eu brinco que, em primeiro lugar, a gente precisa ter alguma segurança nesse processo, né? Então, se você está num emprego e você não está feliz com aquele emprego e com aquela carreira, pelo menos usa aquilo para financiar a tua mudança. Não adianta eu largar tudo e ir para a próxima se eu não tenho ali alguma proteção. Eu acho isso muito importante de dizer. Transicionar de carreira ajuda muitas pessoas a poder explorar outras habilidades, a conseguir conquistar vagas melhores, mais flexibilidade de tempo e assim por diante. É possível, mas eu sempre defendo que você tenha ali, né, ou um dinheirinho guardado, tenha uma segurança para poder fazer isso de uma forma legal. Com planejamento e com organização. Com organização. É um tema bastante desafiador, eu acho, para ser discutido, mas também para quem está pensando nessa transição de carreira. Eu acho que eu super concordo com a Carla, porque não dá para fazer as coisas, não dá para fazer isso de sopetão. Não dá para você fazer isso ali na emoção. Às vezes a gente sabe, acontece alguma coisa no trabalho, enfim, e aí, não, vou mudar de carreira. Não é assim que funciona, tem que ter muito planejamento, não tem jeito, concordo com a Carla. Importante, né, que tem muitas profissões que não existem ainda. Então, em algum momento, pessoas vão ter que obrigatoriamente transicionar, ou porque a profissão dela deixa de existir, ou porque ela se transforma tanto. Isso aconteceu comigo, de professora de inglês em escola, analogicamente indo lá com um radinho, sim, jovens,
radinho, dando a minha aula com a fita e hoje em dia trabalhando 100% online, gravando vídeos para as redes sociais. Eu acabei descobrindo habilidades que eu não sabia que eu tinha. Então a transição ela pode acontecer, mas o planejamento financia esse processo para você, porque os boletos chegam. Os boletos sempre vencem. É. O que eu tenho visto muito são pessoas saírem de empregos estáveis em empresas grandes com carteira assinada, CLT, e empreender, abrir novos negócios. Tem acontecido muito essa transição de carreira? Tem acontecido bastante, sim. Eu acho que muitas vezes é um passo maravilhoso. Algumas vezes também é um pouco do enaltecimento exagerado do empreendedorismo, porque existem muitas dificuldades. E também da depreciação, de repente, do trabalho, entre aspas, tradicional ou do CLT, né? Tanta luta para a gente conquistar vários direitos ali, aquilo também é importante. Empreender é algo que você vai ver na vida das mulheres com muita frequência. Eu vejo que muitas mulheres empreendem sem saber que estão empreendendo, elas nem sabem, mas elas já estão ali fazendo brigadeiro para vender porque elas precisam complementar uma renda, elas estão ali costurando, fazendo um serviço a mais para poder complementar a renda e não se vendo ainda como empreendedora. É importante que elas consigam se entender também em algum momento como empresa. Acho que fala-se muito de empreendedorismo e pensa-se sempre numa empresa grande com funcionários e qualquer negócio pode ser um novo empreendimento. Um carrinho de pipoca é um empreendimento. Como, na opinião de vocês, regularizar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que optam por abrir o negócio? Eu acho que, em primeiro lugar, a questão da educação sobre o que é ser empreendedor e qual que é o impacto disso a longo prazo. Então, você vai ter que ter um certo planejamento, você vai ter que guardar ali o seu dinheiro para ter as suas próprias férias. Você vai ter que fazer uma gestão que é diferente da vida que, caso a pessoa seja CLT antes, de como era antes. Eu acho que a gente entra também na questão das políticas públicas para empreendedores ou potenciais empreendedores. O que a gente sente é que falta um pouco de conhecimento, como a Carla comentou. Às vezes a pessoa já é um empreendedor e ela só não sabe. E aí, como despertar isso nela, como ela pode ir para o melhor caminho dentro do negócio dela. Então, eu acho que essa questão das políticas públicas, do incentivo, tem também que ser, se tem algo a ser desenvolvido, a ser melhorado, eu acho que é algo que é a questão das políticas públicas. E também comunicar, informar as pessoas. Às vezes elas têm direitos na abertura de um MEI, têm direitos a vários benefícios, acesso à linha de crédito, ela não sabe. Exatamente. E aí, o acesso à linha de crédito, inclusive, a gente está falando de micronegócios. E a gente tem várias iniciativas que oferecem esse crédito. E mesmo que seja um crédito inicial, para você começar um negócio. Então, mas muitas pessoas não sabem. Exato. Muitas vezes faz toda a diferença na vida, naquele começo de negócio, né? Qual, na opinião de vocês, deve ser o papel da Assembleia Legislativa em facilitar a vida não só dos empreendedores, mas também dos trabalhadores CLT, que estão sendo deixados de lado, mas CLT traz muita segurança, traz uma tranquilidade, traz vários direitos que no mercado lá fora a pessoa não tem, né? Eu acho que é entender, em primeiro lugar, né, que o trabalhador ele precisa do apoio da Assembleia Legislativa para poder ter os seus direitos garantidos, para poder ter uma certa proteção social para poder desempenhar o seu papel profissional. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa, já que eu falei do pipoqueiro, a pessoa que sai para vender pipoca na rua, quais são os direitos dela? Se ela sofre um acidente, o que acontece com ela? Se ela precisa de uma linha de crédito, como é que isso pode chegar? E até mesmo a questão da educação profissional. E nos profissionais que são CLT, que direitos sejam garantidos e expandidos, né? Pensando que nós somos seres humanos e que a gente... e que se a gente estiver vivendo uma vida boa, a gente consegue produzir melhor. O Brasil está numa boa posição com relação a trabalho, empreendedores, legislações, direitos. O que vocês acham quando comparado o Brasil com outros países aqui ao redor? Não vamos nem falar de Estados Unidos e Europa, porque são realidades muito diferentes. Mas com países vizinhos aqui, o Brasil está bem ou está mal? Eu acho que o Brasil ele está bem em vários aspectos, está mal em outros. A gente
na minha visão, tem tido que lutar muito para não perder direitos que foram muito difíceis de conquistar. E a gente está falando aqui, né, do direito do trabalhador, da trabalhadora, da licença maternidade, licença paternidade, todos esses direitos que não são um benefício a mais. São direitos para que a pessoa tenha ali uma dignidade no dia a dia. Já conquistados há muito tempo. Exato. A gente tinha que protegê-los melhor. E acho que a gente tem que entender muito a realidade do Brasil. Por mais que a gente compare, por mais que... Enfim, a gente sempre tenta ter um panorama de outros países, até para que a gente se espelhe no que é melhor e a gente avance. Mas a gente tem que levar muito em conta também a realidade do Brasil. Hoje a gente tem milhões de jovens que não trabalham e também não estudam. Então, a gente entra de novo nas políticas públicas. O que a gente vai fazer em relação a esses jovens? Como que a gente vai avançar nesse sentido? Hoje a gente está entrando em um processo aí que a gente vai ter uma população mais velha e aí, em comparação com a população mais jovem que está trabalhando. Então, a gente vai entrar numa outra espiral que pode mudar drasticamente as coisas e qual rumo a gente vai levar nisso? A gente tem uma força de trabalho menor. Então, o que a gente vai fazer com tudo isso? Você tocou num ponto muito importante, se eu puder complementar, por favor, que é a força de trabalho que tenha mais de 50 anos, mais de 60 anos. Políticas públicas nesse sentido seriam muito importantes. As pessoas estão vivendo mais, estão trabalhando por mais anos da vida delas e precisam ser inseridas nesse processo. Isso é importante para o país como um todo, tanto para superar essa questão de uma população que envelhece e, de repente, nós temos menos mão de obra mais jovem, quanto também para poder ter dentro da empresa a questão da representatividade de todos os consumidores, os mais novos e os mais velhos. O Brasil não tem o costume de empregar pessoas mais velhas, né? Acima dos 60, então é muito mais difícil. Você vê lá fora jovens senhores de 60, 70, 80 trabalhando ativamente todos os dias e aqui não tem essa cultura. Como mudar essa cultura? Eu acho que tudo começa pela educação, de novo. A gente sempre acaba esbarrando naquela questão de, meu Deus, eu tenho mais de... A gente está falando de 50, 60 anos. Mas o que a gente ouve é, meu Deus, eu já tenho 30 anos, como eu vou aprender o inglês? Por exemplo, que a gente estava falando um pouquinho mais cedo. Não tem idade. Eu acho que a habilidade de você aprender alguma coisa, ela é até o final da vida. Só falta a gente querer, só falta a gente desenvolver isso. E aí, não limitar as pessoas, a galera mais velha, enfim, nesse pensamento. Então, tudo começa na educação, até porque quem tem uma formação melhor, enfim, tende a ter uma longevidade aí também de carreira maior também. Eu recebi essa pergunta semana passada. A menina me falou, tenho 29 anos, ainda dá tempo para aprender inglês? Nossa. Exato, essa foi a minha primeira reação e depois também veio uma preocupação, né, da pessoa chegar aos 29, 30 e achar que não dá mais para fazer as coisas na vida. E é uma coisa que eu falo para os meus alunos e isso tendo conhecimento de educação e de neurociência. Enquanto a gente está vivo, a gente aprende. A gente aprende diferente de acordo com a faixa etária, mas nada te impossibilita. Vai muito da dedicação de cada um, do tempo que ela tem, né, separado do dia só para fazer isso. Não adianta fazer aula de inglês pensando na conta que tem que pagar, pensando em alguma outra coisa, fica mais difícil. Você tocou num ponto muito importante. Tem um estudo que mostra que a maior diferença é o maior estudo da área, entre adultos e crianças ao aprender inglês, porque crianças vão ter certa facilidade com isso, adultos com aquilo, mas a maior diferença é o estilo de vida e gerenciamento de tempo. Então, o adulto tem essa vida atribulada que ele precisa conseguir encaixar o inglês na vida dele. A partir do momento que o adulto consegue fazer isso, ele vê que deslancha. Então, se a pessoa quer se qualificar e aprender inglês para o mercado de trabalho e para a vida, pensa na gestão do tempo como um ponto muito importante para analisar. Fundamental no desenvolvimento dele na língua ou qualquer outra atividade que ele vai fazer, né? Sim. Você citou os jovens nem não trabalham, não estudam, não sabem o que fazer, estão totalmente perdidos.
Isso é uma falha da educação, na opinião de vocês? Ou é um excesso de estímulos pela internet, artistas ganhando muito e o cara que estuda não ganha tão bem? O que Eu vocês acho acham? que é uma mistura das duas coisas. A gente tem um estilo de vida diferente hoje. As telas estão aí para consumir o nosso tempo o quanto a gente deixar. Mas também tem parte da educação e sinceramente, eu acho que a questão familiar também. A gente acaba entrando numa questão social. Não só de educação, mas também social. Porque a gente precisa de famílias estruturadas, a gente precisa de uma educação estruturada e aí a gente precisa também se policiar em relação às telas, enfim, a todas as distrações que a gente tem à nossa volta para reverter isso e para não deixar que isso aumente cada vez mais. A gente já tem um número astronômico. E aí a gente não pode deixar isso aumentar ainda mais, porque é isso, acaba indo para o lado que a gente já está falando, de menos força jovem de trabalho, e aí isso mexe com a economia, mexe com todo o resto. Vai se tornar uma coisa muito grande daqui a pouco, em pouco tempo, né? Porque o país está envelhecendo e a força de trabalho não está repondo esses que estão saindo. E aí a gente tem cada vez mais redes sociais novas, com mais recursos, com vídeos, então é muito complicado, é um assunto muito complexo. Mas você sabe que eu acho que 2 recortes são importantes aqui, né? A gente às vezes importa muita pesquisa e a gente precisa olhar também para a realidade brasileira. Os jovens neném, eles estão em qual fatia social? Porque se a gente pensa na família que tem que trabalhar e não tem opção, como é que está acontecendo isso com as famílias mais pobres? Será que eles estão também nesse barco? E um outro ponto que eu gostaria de adicionar é assim, na época do meu avô, entendia-se que você entrava em uma empresa, você crescia ali, você fazia uma faculdade, em algum momento você conseguia comprar uma casa, ter um carro e etc. Hoje em dia, a coisa não é tão linear assim, e os jovens também, por ter acesso à informação, sabem que muitas vezes, por mais que eles se esforcem, o mercado imobiliário está ficando cada vez mais difícil. Ter uma graduação não é a solução para tudo, é importantíssimo, mas não vai resolver o problema como resolvia com mais facilidade em décadas passadas. Eu acho que também é um sintoma disso, sabe? Da época que a gente está vivendo. Tem mais gente, menos oferta de trabalho, está tudo muito mais disputado, os salários caem, e é uma consequência desse mundo globalizado, a quantidade de gente no mundo, que é muito difícil, né? O que fazer nesse caso? Eu acho que investir na educação, como você mencionou, seria uma boa solução. Né? Ensinar desde cedo as alternativas, e eu sempre penso no ensino técnico. Você citou a universidade, não é a solução de todos os problemas. Às vezes a pessoa não quer ou não tem aptidão para fazer determinado curso universitário porque não vai trabalhar com aquilo. De repente um curso técnico leva ela até o mercado de trabalho num tempo bem mais curto e com uma remuneração muito melhor, talvez. E a questão do curso técnico também é bem legal porque o aluno ele tem uma experiência antes da faculdade. Então, se em determinado momento ele sente que ele não se identifica com aquilo, e aí eu estou falando no caso de jovens que acabaram de sair da escola, por exemplo, e aí ingressam em uma formação técnica para depois se formarem e se especializarem naquela área. Às vezes esse curso técnico, ele não se identifica, ele está tentando saber ainda aonde ele se encaixa, a área que ele se encaixa. E aí ele economiza dinheiro, ele economiza tempo, e aí ele consegue ter mais tempo que ele vai ter para direcionar a carreira dele para onde realmente ele quer, onde vai dar certo. Então, eu acredito que o curso técnico ele tem várias vantagens. E não só, você falando sobre isso, me fez pensar no seguinte, quando a pessoa consegue fazer um curso técnico e consegue, de repente, se empregar logo, ela vai conseguir financiar os próximos estudos dela. Porque a gente está falando aqui de uma pessoa que quer ter acesso a coisas, que quer ter acesso a universidades e pós-graduações, MBAs, inglês e tudo que tem direito. Você conseguir se inserir no mercado de trabalho de uma forma técnica pode patrocinar o teu futuro nesse sentido. Até porque dependendo da universidade, do curso que ele for fazer, são 4 anos de uma mensalidade cara,
numa atividade que às vezes ele não vai exercer nunca. Exato. Ele vai ter aquele diploma, mas não vai. E assim, a gente está falando muito sobre carreira, mercado de trabalho, como se capacitar, a questão do inglês, enfim, mas não adianta, não é nem romantizando, mas a gente precisa falar sobre a pessoa não gostar do que ela faz, é pior. Então, precisa se capacitar, precisa se formar, precisa correr atrás da questão técnica mesmo, mas se você não gosta, vai ser muito mais difícil. Uma coisa que você falou que é muito importante é isso do precisa se capacitar. Porque às vezes eu vejo um discurso de fulano de tal nunca fez a faculdade e ficou milionário. Um discurso muito frequente hoje em dia, né? E quando a gente vê a situação da sociedade, das pessoas e generalizada, você sabe que a realidade não é assim. E que muitas vezes você tem ali um ensino técnico numa área que você não gosta, talvez, ou uma faculdade X. Só de você ter uma faculdade X, você já consegue acessar cargos que você não conseguiria. Então, a educação formal no Brasil, ela é muito poderosa para te trazer essa liberdade, te dar... Dá mais opções. Opções, exatamente, para você depois mudar de ideia. Né? Porque eu acho que para mudar de ideia a gente também precisa de um certo apoio. Nível que você consiga optar, né? É. Senão, se você não tem nem essa faculdade, nem um curso técnico, fica difícil. As opções são mínimas e o salário, também. Como dizia o professor Raimundo, como estão os salários hoje? Estão adequados ou não? Estão muito abaixo do que deveriam? Olha, pergunta difícil. Eu acho que os salários eles podem sim melhorar. A gente tem uma concorrência muito grande. Você vê empresas grandes de tecnologia fazendo demissões em massa. E muitas vezes elas fazem porque ela vai de repente substituir uma pessoa por uma outra forma de por uma inteligência artificial ou alguma coisa assim. Mas na realidade muitas vezes é para recontratar mesmo pagando um salário mais baixo. Então, infelizmente, isso acontece. E aí, a gente precisa, sim, de políticas públicas que façam com que as empresas, por exemplo, não possam fazer isso. De repente, uma demissão em massa para contratar pagando menos. E eu acho que um outro ponto muito importante é transparência. As vagas tinham que falar quanto elas estão pagando. Não falam. Não falam. E, às vezes, deixam para o último momento da última entrevista. E eu acho que quando a gente se candidata, né, é muito importante você saber o quanto você vai receber, porque a remuneração é fundamental. Eu acredito também que tem muito o ponto das áreas que estão populares, digamos ótimo. Assim. Então, hoje a gente está falando muito sobre tecnologia. E aí a gente sabe que os salários da área são salários mais altos. E aí a gente vê várias pessoas migrando, fazendo a transição de carreira, indo para essa área justamente por conta dos salários. Mas aí também até que ponto vai ser para sempre, essa área vai ser o maior salário comparado a outras áreas, né? Mas nesse momento eu vejo a tecnologia como a área que mais paga bem e aí, claro, atrai muitas pessoas. E aí, olhando para fora, inclusive atrai pessoas do Brasil para trabalhar em empresas de tecnologia de outros países. Então, também tem esse outro ponto. Inclusive, meus alunos, eu tenho muitos da área de tecnologia, né? A conversa atualmente é que as empresas não estão pagando mais tanto quanto pagavam. Tem muita oferta. Tem muita oferta. E aí, de repente, a pessoa pode contratar um desenvolvedor, uma pessoa desenvolvedora sênior, e aí contrata 10 que são júnior, e essa pessoa vai gerenciar todas as outras, quanto antes ele ia conseguir contratar 2 pessoas sênior, e é isso. Então, os salários também estão diminuindo. E muitas vezes esses empregos internacionais, eles são muito interessantes, e as empresas globais se beneficiam pela questão do preço do dólar. Quanto está custando o câmbio nesse momento? Eles conseguem pagar um pouco menos para eles e que para a gente é muito, né? O salário em dólar para um brasileiro não vai ser nada para eles. Exatamente. Vai ser um profissional excelente que está ganhando, às vezes, 1/3 do que um profissional lá de fora ganha. Só que aí as empresas começam a entender como o valor do dólar no Brasil e em outros países, e as ofertas interessantes começam
a diminuir. Então, é sempre entender que qualquer área para a qual você vai, encontrar um emprego é algo que dá trabalho. Ofertas maravilhosas e miraculosas não existem. É entender que existe sim uma realidade de mercado que pode ser boa hoje e amanhã nem tanto. E às vezes a história está linda, até as entrevistas e tudo, e quando chega na hora do salário, pô, mas é só isso. E a pessoa perde tempo, a empresa perde tempo com 1000 entrevistas, 1000 processos, e chega lá no final, quando fala o salário, a pessoa, mas por esse salário não vale a pena trabalhar. E a gente está falando de salário, mas você comentou, né, chegou na cara do gol e não foi gol. O que a gente tem visto são outras promessas também, e que lá no final acabam não se cumprindo e fazendo com que esse candidato simplesmente desista da vaga, que às vezes é a vaga dos sonhos também. A gente tem visto muito isso em relação ao home office, por exemplo. A empresa apresenta uma vaga que é 100% home office, o candidato ele procura aquela vaga, porque naquele formato de trabalho é o ideal para ele, então ele está procurando por isso, ele se candidata ali. E essa empresa simplesmente, daqui a alguns meses, passa a adotar um outro formato de trabalho. Passa a adotar 100% presencial, ou mesmo um híbrido que seja mais vezes por semana. E a gente já ouvi recentemente, inclusive, candidatos justamente falando isso. De que tinham feito entrevistas, já estavam quase para começar na empresa, e aí a empresa comentou, mas daqui 2 meses a gente pretende voltar presencial, enfim. E assim, não é mais essa a realidade. Muitos dos trabalhos que a gente tem, inclusive na área da tecnologia, que a gente estava comentando bastante, eles não precisam ser presenciais, essa que é a verdade. O remoto, ele funcionou muito bem na pandemia para várias das áreas. Então, eu acho que é a questão muito do empreendedor, do chefe também, ele vê o quanto isso vai beneficiar a empresa, o quanto isso vai dificultar a vida do funcionário dele, o quanto ele quer manter esse funcionário também na empresa, e a gente entra em mais 1 milhão de questões aí. O trabalho remoto é bom para todo mundo, né? É bom para a empresa que gasta menos, é bom para a pessoa que não precisa se deslocar. Falando em mercado de trabalho, quais são as profissões, tirando a tecnologia, que é o boom do momento, todo mundo quer trabalhar com tecnologia, nem todo mundo tem aptidão para isso, obviamente, mas tirando a tecnologia, o que está chamando mais atenção? Qualquer trabalho que tenha a ver, não diretamente com tecnologia, mas com redes sociais. Então, aqui entra a comunicação, entra marketing, que são áreas que estão crescendo muito também. A gente, no mercado de comunicação, que é isso que a Carla comentou, a gente vê uma movimentação muito grande. Agora, nesse final de ano, nesses últimos meses aí, talvez um pouco menos, mas assim que a pandemia terminou, a gente viu uma movimentação muito grande, um mercado de comunicação muito aquecido. E aí é outra coisa daquela onda que a gente estava comentando, o que é antes pode não ser agora. E aí a gente teve muitas empresas contratando, investindo em comunicação quando estavam ali na pandemia, porque não tinham para onde ir, precisavam se comunicar. E aí a gente viu muitas empresas investindo nisso, e aí agora a gente tem um investimento aí ainda rolando, mas é isso, a gente tem que sempre acompanhar o mercado para ver como isso vai ficar, mas concordo com a Carla que essa área da comunicação aí, ligada a redes sociais, a própria tecnologia que a gente já comentou, são áreas bem importantes. E unindo essa questão com a questão anterior do trabalho remoto, né? Teve uma pesquisa da Harvard desse ano que fala que as vagas remotas, elas estão em maioria para profissionais mais qualificados ou com mais experiência. Então, se houve redução dessa oferta, quem tem mais qualificação ainda consegue escolher. Quem sabe falar inglês ainda consegue escolher. Então, se o remoto é o ideal, ter essa qualificação vai te ajudar nesse processo. E a gente vê também, não só da área de tecnologia, mas áreas bem técnicas. Então, farmacêutica, engenharia, são áreas super qualificadas que faltam em vários países. Então, você consegue ou encontrar um trabalho internacional, caso você deseje morar fora, ou também, se a gente está falando de um trabalho numa farmacêutica, por exemplo, à distância.
Muito bom, meninas. Eu adoraria continuar o nosso bate-papo, mas nosso tempo já acabou. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no estúdio. Foi um prazer. Foi um prazer. Prazer foi Obrigada. meu. Obrigado. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.